Bom, então eu vou deixar com vocês aqui, quem quiser. Eu depois posso dar uma referência para vocês, foi uma tese de doutorado há uns anos atrás, né? Talvez vocês conheçam aqui no CBPF aquele CBPF Index, né? Tem aquele linkzinho na página do CBPF chamado CBPF Index, onde vocês podem ter acesso às teses, né? Os PDFs das teses. Tem a tese ali, vocês acreditam que elas estejam no CBPF Index, a tese de doutorado. Você dá uma olhada nas discussões que a gente fez ali, das funções de Green 3, a tese de doutorado. O autor da tese agora é o professor, é lá do Viçosa, né? Professor Manuel Medeiros, professor aí do Yuri Camino, né? Então, tese do Linder, a gente trabalha um pouco, a gente estuda um pouco a eletrodinâmica com 3 dimensões, depois ele calcula a função de Green. Então, se a gente pegar esse D'Alembertiano, né? Tema de estrelinha, x mas em 3 dimensões espaço-temporal. Então aqui vai ter o delta do tempo e o delta espacial. Então nós estamos em 1 mais 2 tempo. Duas dimensões espaciais, como a gente já estudou a eletrodinâmica aqui. Então, mesmo tomando a equação, né, de D'Alembert, né, sem massa, né, a gente chega a uma função de Green nesse caso aqui, que é do jeito de T menos T'. Ela tem um fator lá, que não sei se é sobre sobre o fator, tem um fator numérico, né, mas assim, o forte dela, quer dizer, o núcleo dessa função então ela é avançada, é retardada. Então vou botar aqui com a função de Green retardada, tá? Delta, T menos T', T maior que T', e aí nós temos aqui o θ de lambda, sobre a raiz quadrada de lambda. Onde lambda, nós já vimos, é o intervalo de separação espaço-temporal. Então, C2, T menos T' quadrado, menos módulo de x menos x'. Está aqui, ó. A novidade aqui em relação ao caso de dimensão 4 é que, mesmo agora, sendo no caso de massa nula, nós não temos nada, aqui não temos massa, essa equação, a relação de dispersão que sai daqui é ômega igual a kc, ou seja, E igual a módulo de V vezes C. Então, nós estamos diante de uma relação de dispersão, de uma relação de energia e momento típica de uma partícula de massa zero. Então, mesmo que a massa seja zero, a propagação agora, a função de Green, ela não está em cima do cone de luz. Eu não tenho delta. O que eu tenho aqui é o θ. Então, essa função de Green está totalmente dentro do cone de luz. Então, apesar, né, de eu estar descrevendo uma partícula de massa zero, a função de Green, nesse caso, ela está dando a impressão, ela está mostrando que eu só vou ter contribuições dentro do cone de luz. Então, é como se eu estivesse falando de um caso massivo. Né? Como se a velocidade de propagação da onda, apesar de ser essa relação de dispersão, a velocidade de propagação da onda é menor do que C, porque eu estou dentro do cone de luz. Ó. Isso aqui é lambda positivo. Então, eu não estou em cima do cone de luz. Eu não tenho nem o teto delta, que nem eu tenho em 4 dimensões. Então, não temos a propagação em cima do cone de luz. Então, isso aí é um fenômeno típico das 3 dimensões, porque quando a gente muda a dimensionalidade, a teoria eletromagnética muda. A gente poderia se perguntar, será que, em que situação eu teria a função de Green retardada dando delta? Porque isso aqui é contra o princípio de Huygens, porque o princípio de Huygens vai dizer o quê? Justamente que a interação se propaga, né? As frentes de onda, elas estão todas em cima do cone de luz. Aqui nesse caso não. Então o que se mostrou, se pode mostrar, é que se a gente quiser obter uma função de Green retardada
que esteja em cima do cone de luz, ou seja, que seja daquele tipo delta C de P menos T' menos X menos X', né? Se eu quiser estar em cima do cone de luz, essa função de Green retardada ela tem que estar associada a um operador que não é o D'Alembertiano. Ela não pode ser a função de Green do D'Alembertiano. Ela vai ser a função de Green do D'Alembertiano elevado à potência meio. O que significa esse D'Alembertiano? Uma potência fracionária, potência, né? Tipo fractal. Então, para eu ter o princípio de Royles, para eu ter essa função de Green, eu preciso estar trabalhando com esse D'Alembertiano. Esse D'Alembertiano aqui, ele dá o polo, né? Então, quer dizer, eu tenho que é isso aqui. Na verdade, a gente vai ter raiz, né? Eu tenho ômega, raiz quadrada, né? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, fica ômega 2 sobre C2 menos kappa 2. Então, isso aqui também me dá ômega igual a kappa C, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Mas o que é importante dessa relação de dispersão, quer dizer, quando eu vou fazer a transformada de Fourier da função delta, é isso aqui, é a raiz quadrada, né? De ômega 2 sobre C2 menos kappa 2. E aí eu vou estar fazendo aqui I ômega T menos T'. Então, ao fazer, né, se a gente pegar essa transformada de Fourier aqui e analisar essa integral aqui em umas duas dimensões, fazer no plano, né? Fazer, é claro, a integral do tempo, depois fazer a integral do plano, essa função de Green aqui é que vai me dar aquele delta lá. Então, eu preciso ter alguma coisa, um operador não local. O que é o D'Alembertiano, né? A meio, que sentido eu dou a isso aqui? Quer dizer, isso aí só faz sentido, né, se eu trabalhar no espaço de momento. Então, eu teria que, no fundo, realizar essa integral aqui para poder dar aquele resultado aqui. Então, é só essa observação. Isso aqui é conhecido, né, o resultado aqui, por que isso dá D'Alembertiano no meio, que é um trabalho dos professores aqui, dos professores argentinos, é o Jean Mirage, né, o Bolini e Jean Mirage. Mostrar então que para poder satisfazer o princípio de Huygens no plano, eu preciso trabalhar com uma nova formulação que dê D'Alembertiano a meio. É como se fosse um eletromagnetismo fracional. Não vou ter mais assim, funções inteiras, né? Potências inteiras da rede. Então isso aí é uma discussão interessante. Então, eu vou deixando isso aí como vamos dizer assim, leitura suplementar, se alguém quiser ver o cálculo na tese do Linder, que está feito direitinho dessa função de Linder, por que sai isso aí, vocês podem consultar lá. Bom, vou dar agora uma outra dica para vocês a respeito de funções de Green ainda, porque normalmente a gente pega casos muito particulares, função de Green do D'Alembertiano, função de Green do Laplaciano. Vamos pegar um caso mais complicado, um caso que pode ser até mais realista, e saber como é que a gente pode conduzir funções de Green gerais a essas funções de Green bem tabeladas, D'Alembertiano, Laplaciano. Então, vamos pegar um caso aqui, assim, uma situação especial, para a gente começar a perceber como é que a gente pode generalizar isso. Suponha que eu esteja diante de uma situação em que eu tenha dois campos, eu esteja descrevendo um modelo com dois campos. Eu tenho, por exemplo, um campo escalar φ e tenho um campo vetorial φ. Então, digamos que eu esteja diante dessa situação. Tenho dois campos, tá? Já vou fazer o caso estático. Deixa eu ver se vai ter que fazer o caso. Vamos fazer o caso estático. Então, eu tenho uma situação estática. Então, vamos dizer que eu estou estudando esse sistema aqui no regime estático. Então, suponho que eu tenha a equação de campo, tem essa mais ou menos dessa forma. Suponho que eu tenha a equação para o φ. Então, nós temos dois campos, né? Então, vamos ter a equação do campo φ
Como é que ela vai aparecer? Vou dizer que eu tenho uma equação assim, Laplaciano de φ mais um parâmetro alfa aqui vezes o φ, tá? E aí aqui eu botei um parâmetro xi, aqui eu tenho um vetor, vamos dizer assim, divergência do vetor aqui. Então isso aqui igual a uma certa fonte J, uma certa fonte Q. Então tem essa equação de campo aqui. Então a equação de campo do campo φ, na equação de campo do campo φ, o campo Q aparece. Então isso mostra que eu tenho uma mistura de campo. Esse campo aqui contribui para a equação. Se vamos pegar agora a equação do campo Q. Então na equação do campo Q, vamos dizer que eu tenho rotacional de Q tenha um parâmetro beta aqui vezes Q e tenha e aqui eu tenho parâmetros psi gradiente de φ igual aqui. Então a fonte para esse campo aqui vai ser uma fonte vetorial, essa é uma equação vetorial. Então suponhamos que eu tenho esse sistema acoplado de campos aqui. Então que o meu problema então seja tirar as funções de Green. Eu quero resolver um problema em que eu preciso calcular a configuração de campo, né, em função da estrutura de fontes externas. O problema da função de Green, basicamente, né, ele tem essa estrutura aqui. O que é o problema de Green? É um operador, né, um operador diferencial, nas derivadas vetoriais espaciais, atuando num certo campo. E aqui eu tenho uma fonte. Essa é a ideia, né? Então, o problema da função de Green é eu expressar o campo como o inverso do operador atuando na fonte. O inverso do operador é justamente a função de Green. Então a ideia da função de Green é um pouco essa, né? Quer dizer, o campo observado do ponto X, ele vai ser a integral da função de Green, x menos x' atuando na fonte, propagando a informação desde a fonte até o campo através da função de Green. Esse é o meu problema de Green. Então eu preciso explicitar, né, o campo em função da fonte. Ou seja, eu preciso inverter, na verdade eu preciso calcular φ aqui em função de ρ e j. Só que nesse caso, eu não tenho duas equações desacopladas. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma fonte para J, que eu estaria gerando um campo aqui, esse aqui também funciona como fonte para φ. Apesar de ter essa fonte aqui, o campo é fonte do outro também, mesmo no caso estático. Então, eu estou com um problema que é o que eu chamo de mistura de campos. Né? Eu tenho equações acopladas de campo. Eu não consigo separar um campo do outro e resolver uma função de Green só para ρ e uma função de Green só para J. Eu tenho um problema acoplado. Então, se eu tenho esse problema acoplado, na verdade, o meu problema teria uma forma, é uma extensão daquilo que eu tenho ali. É uma extensão no sentido matricial. É como se eu tivesse uma matriz, né, um operador que vai atuar em dois campos, atuando no campo J.
E aqui eu tenho uma fonte. Tem, como se eu tivesse um dublete de fonte. Eu posso colocar meu problema dessa forma, como se eu tivesse assim, um operador, ó, atuando no campo φ e atuando nas três componentes do campo aqui e me dando aqui a fonte ρ e as correntes J. Esse é o meu problema. Então eu preciso, né, explicitar, vamos colocar o problema dessa forma, porque o problema na verdade é matricial. Eu tenho um acoplamento. Se eu tenho acoplamento de componentes, eu deveria ter uma, quer dizer, eu tenho uma estrutura matricial aí do problema. Então vamos escrever o problema dessa forma aqui. Certo? Vamos tentar escrever, sem botar mais aqui, vamos tentar explicitar essa forma naquele caso aqui. Então vamos pegar a primeira equação. A primeira equação ela está dizendo Laplaciano de φ. Então vou botar assim, Laplaciano mais alfa, tudo isso aqui atuando em φ, mais si. E aí aqui eu tenho derivada mi da componente que do campo. Então isso aqui é igual a ρ. Certo? E aí agora aqui eu tenho rotacional do rotacional. Vamos expressar rotacional do rotacional, nós já sabemos. É o gradiente da divergência de φ menos o Laplaciano de φ. Então vamos escrever isso aqui, né, em forma componente. Então, isso aqui, essa é uma equação aqui, uma equação que tem índice matricial, índice vetorial e ela é uma equação vetorial, então ela tem que ter índice 1, 2 e 3. Índice. Então isso aqui vai me dar DI dj QJ mais beta QI, o índice livre, que é o índice I, mais beta QI menos si derivado em I do φ igual a J. Vamos colocar desse modo assim, certo? Então aqui a gente poderia até pensar em colocar a coisa assim, vamos fazer assim, vamos colocar termo que eu posso escrever de uma forma mais homogênea, desse modo DI dj mais beta delta IJ atuando em J. É para poder condensar tudo de uma forma. Laplaciano. Oi? Laplaciano. Aonde é? O símbolo aqui. Eu esqueci como Laplaciano. Gradiente da divergência menos o Laplaciano. Deixa eu apagar isso aqui. Errado, esqueci aqui. Gradiente da divergência menos o Laplaciano. Menos, desculpa, na Nabla 2 e né? Então, Laplaciano aqui e o beta aqui. Obrigado, Yuri. Então está corrigido aqui. Então, nós temos, então vamos escrever esse termo aqui desse modo. Esse termo aqui está dando para nós, vamos colocar assim. Eu tenho, né? Vamos colocar assim, DI, DJ, e aí eu posso colocar aqui menos Laplaciano menos beta delta IJ. Vou colocar desse modo, certo? Então, a gente pode colocar esse problema, então a gente está adquirindo uma forma matricial. Vou poder colocar o problema desse modo, assim, vou colocar esse dividir dessa forma. Então eu vou colocar aqui o campo φ, e aqui eu vou colocar as coordenadas aqui. Então, me dando um problema, φ, que 1, que 2, que 3. É um problema de 4 componentes. Eu tenho que ter uma matriz aqui, 4 por 4. Atuando e dando, então, tendo como termo inhomogêneo também um vetor coluna com 4 etapas. Então, o primeiro termo é esse aqui. Quem que vai atuar no φ? Laplaciano mais alto. Aqui eu tenho o Laplaciano mais alto atuando. Quem vai atuar no QI? Aqui eu vou ter Xi derivado em I. Depois, quem vai estar atuando em φ nessa equação aqui? Menos que si, derivada em
aqui atuando aqui. E aí agora que eu tenho esse operador aqui, ó. DI, DJ, vamos colocar assim, DI, DJ, menos, da classe 1, menos beta, delta J. Ó, fica direitinho. Isso aqui atuando isso, mas isso aqui atuando isso igual a roupa. Isso aqui no φ, esse operador todo no QJ, né? QJ. Igual a J. Então, de fato, ó, isso aqui é um elemento só, isso aqui é um vetor linha com 3 componentes, então isso aqui me dá 4 colunas aqui, bate aqui. Esse aqui tem 1, 2, 3. Isso aqui, opa, esse carinha bate aqui, né, vai bater aqui, então vai me dar um em si, eu vou ter D1, né? Então isso aqui é um vetor, isso aqui é uma matriz 3x3, né? De identidade 3x3, aqui é uma matriz 3x3, então aqui é uma matriz, então aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas, e aqui eu tenho uma coluna e 3 linhas, eu tenho esse cara aqui com esse cara aqui com esse, tá? Então vai dar um problema 3x3 aqui, que essa equação aqui. Essa equação aqui é uma equação 3x3, uma matriz 3x3 atuando no vetor. E esse cara aqui atuando aqui. Então eu tenho, na verdade, então eu tenho esse operador aqui, ó. Esse aqui é o meu operador que tem um caráter matricial. Ele tem essa estrutura. Mas ele aqui é um número, quer dizer, isso aqui é uma matriz 1 por 1, vamos colocar assim. Isso aqui é uma matriz com uma linha e 3 colunas. Isso aqui é uma matriz com uma coluna e 3 linhas, 3 por 1. E aqui é uma matriz 3 por 3. Certo? Então, o meu problema é isso. Se eu passar por esse aqui, né? Então, vamos olhar. Isso aqui pode olhar o problema dessa forma, né? Que eu estou olhando o problema do espaço das configurações. Ou podemos olhar também, né, o problema depois do espaço dos momentos. Posso pensar o seguinte, tá? Então vamos ver que essa matriz aqui é uma matriz em que as entradas da matriz são operadores diferenciais. Então o meu problema adquiriu a forma que eu queria. Agora, o que é a função de Green? A função de Green é expressar isso aqui em função disso. Então, na minha função de Green, eu vou precisar inverter isso aqui. Eu preciso tirar o inverso desse objeto agora, que não é mais agora só um laplaciano, ou só um malambertiano, ou só derivado. É um conjunto de objetos que estão acoplados aí através desses elementos matriciais. Então, eu vou precisar inverter, tirar uma informação. O que é a função de Green? A função de Green é o inverso desse operador. Então, agora, é claro, eu tenho aqui uma função de Green que mistura φ com φ. Aqui eu tenho uma coisa que acopla φ com Qi. Aqui eu tenho um acoplamento de Qi com φ. E aqui eu tenho um acoplamento de Qi com Qi. Então, a gente está observando que o desenho disso aqui é esse cara aqui, essa equação aqui, acopla com essa. Então, esse termo que está aqui é um termo que está resultante do acoplamento de φ com Qi. Né? Esse termo aqui está acoplando Qi com φ, e esse termo aqui acopla as componentes do Qi entre si. Então, vamos ver como é que a gente pode sair disso aí. Então, a esse ponto, talvez o melhor seja já a gente ir para o espaço de ponto. Se a gente vai para o espaço de Fourier agora, podemos ir para o espaço de Fourier agora, né? Ou podemos talvez fazer o problema. Eu não posso fazer o problema da seguinte maneira. Deixa eu deixar, vamos dizer assim, pode ser mais. Já fazendo a coisa direta, você já pode começando a entender a linguagem. Vamos fazer isso. Vamos pensar o seguinte: se a gente for para o espaço de Fourier, está claro que isso aqui fica menos capa 2. Está claro que isso aqui fica I capa I, menos I capa I, isso aqui fica mais I capa I, isso aqui fica capa capa, isso aqui fica capa 2, menos delta, delta, J. Então, a gente sabe que isso aqui, no espaço de Fourier, eu vou transformar simplesmente esses operadores que ele vai no espaço de Fourier, que a gente, quer dizer, com a nossa convenção, né, de transformar em Fourier é elevado a menos x, né? Então a gente teria, se a gente fizesse essa convenção aqui para as transformadas de Fourier, tipo assim, φ de x, né? Caso está conseguindo adotar essa transformada de 3 capa,
terceira, fitio de capa, que a gente faça isso. É I capa X. Isso aqui é a minha transformada de Fourier direta, né? Minha transformada de Fourier inversa, minha transformada de Fourier fitio de capa. Se eu botar os dois π aqui, fica assim, dois π. E é claro, né? A representação que a gente tem da função delta é que isso é de delta, né? De x dos y. Certo? Vamos só é fácil a gente ver. Se eu quiser obter isso aqui, é só trazer isso aqui para dentro. Quem é fitio? Bota o fitio aqui dentro. É só botar esse aqui. Se eu quiser fazer essa integral em D3 capa, como que eu faço? Integral em D3 capas, só para conferir os sinais. Fitio de capas. Quem é o fitio de capa? Fitio de capa é a integral em D3x, né? X aqui eu bom, vou botar aqui. Manter isso aqui. Quero colocar essa expressão aqui dentro para poder ganhar uma identidade. E aí ver que isso aqui está compatível. Então, vamos lá. D3 está aqui, isso aqui, botar essa onda plana aqui, elevado aí está x, aqui. E aí, vamos colocar agora quem é o fitio de K. O fitio de K é a integral, uma variável que não pode ser o x, porque o x já é uma variável explícita aqui. Vou botar uma variável de integração, uma variável muda aqui, saturada. Aqui é de y, e aqui um é a menos θ y. Estou colocando. Isso aqui é a minha representação de Fourier do φ. Isso aqui é a minha transformada de Fourier do φ. Então, estou colocando isso aqui, eu colocando aqui, eu tenho que ganhar φ de x. Então, se eu colocar, peguei isso aqui e coloquei o fitio de K. O fitio de K está aqui. Agora, essas ondas planas aqui se juntam, vão ficar aí, K, x menos y. E aí, essa integral aí em K, quando eu integrar isso aqui em K, tem que produzir o 2π a terceira, é justamente isso aqui. Integral em K de A elevado tem que produzir um 2π a terceira e produzir o delta de x menos y. E aí, esse delta de x, isso aqui, com isso aqui, produz 2π a terceira, cancela isso aqui, e o delta de x menos y. Aí a integral em y usa o delta para produzir esse φ de x. Então, essa acontece efetivamente, está tudo consistente. Se isso aqui é a expansão de Fourier do φ de x, isso aqui é a transformada de Fourier do φ. Então aqui entra o 2π ao cubo, aqui não tem 2π ao cubo. E a representação integral da delta tem que ter esse 2π a terceira aqui justamente para cancelar. Como não ter essa conversão? Isso aqui para nós são as nossas integrais de Fourier. Então se eu for colocar, então quer dizer, quem é a derivada do φ? Então sempre que eu tiver uma derivada, ela vai produzir no espaço dos momenta o I capa I. Se eu tiver o Laplaciano atuando, vai produzir I capa I, vai produzir menos capa I. Então essa é a conversão que a gente faz, né? Então se aquele operador lá está escrito no espaço das configurações com essas derivadas, a gente não tem que se preocupar, é só pensar que isso aqui no espaço de Fourier é uma matriz com os elementos da matriz são as componentes dos momentos, são componentes dos momentos dos campos. Estou fazendo problemas estacionários, tá? Não tem dependência temporal, não tem frequência, é um problema estático. Então, vamos lá. Então, o que a gente quer ver? A gente quer ver que a gente consegue tirar funções de Green em função só de coisas que a gente conhece, Laplaciano nesse caso. Então, se eu passar, a gente fizer essa transformada de Fourier, e se eu olhar isso aqui no espaço de Fourier,
Fourier, vou guardar isso aqui. Então, essas são as nossas convenções. No fundo, o que eu estou buscando? Estou buscando a função de Green. A função de Green é o inverso daquela matriz ali. Só que aquela matriz agora, né, tem elementos diferenciados. Mas eu estou pensando, esses elementos diferenciados me espantam, porque eu sei que essa derivada atuando nesse campo, né? Aqui tem alguma coisinha estranha. Esse cara atuando aqui é φ que J. Vou botar aqui um J. Tem que ser DI, né? Tem que ser, esses dois índices têm que ser iguais, né? Então eu vou aqui. Isso aqui dá a divergência, isso aqui dá o gradiente desse campo, e esse operador do campo acabou colocando. Então, se eu quiser passar isso para os espaços momentos, vai ficar menos K2, aqui vai ficar o I, K componente J, aqui vai ficar menos I, K componente I, então vai ficar I, Si, KI, aqui vai ficar K menos KI, aqui vai ficar IKI e KJ. Então, menos KI, KJ, menos K2, menos delta de J. Então, eu vou para o espaço Fourier, boto K, ou então eu posso trabalhar aí, imaginando que eu estou operando com derivadas laplacianos como se fossem K2, etc. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é inverter essa matriz aqui. Só que, para inverter, quiser fazer isso, passar para o espaço de momento, só para ficar claro, a gente pode fazer o cálculo direto. Se passar para o espaço de momento, aqui eu vou ficar com menos K2 mais alfa. Eu vou ficar com I, Si, K, componente J. Mais menos, Si, K, componente J. E aqui eu vou ficar com menos K, J. E aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar menos K2, então fatório menos isso aí, dá mais aqui. K2. Mais beta, né? Delta de J. Aqui, dois objetos aqui. Isso aqui vai estar atuando, então, agora nas transformadas de Fourier. No fitil de K e no Ki e J. Fitil de K. Isso aqui vai estar lidando também as transformadas de Fourier, que vai me dar no rotil, e o J e T. Tem que inverter isso aqui. Claro, se eu atuar com o inverso desse objeto aqui, no fundo eu estou resolvendo a função de Green. Quer dizer, a função de Green é só esse inverso aqui. Então vamos inverter essa matriz aqui. Essa matriz aqui tem uma estrutura de submatriz. Aqui é um número, aqui é uma matriz de linha, aqui é uma matriz coluna e aqui é uma matriz 3x3. No final do dia, isso aqui é uma matriz 4x4. Ela tem esse objeto atuando aqui e essas três colunas atuando nessas três linhas aqui. Aqui eu tenho um problema, uma matriz coluna, então eu vou ter essa matriz aqui. Cada elemento aqui é uma matriz 3x3. Por isso que está me dando aqui embaixo, eu tenho aqui uma matriz, eu tenho uma matriz coluna, né? Uma linha, 3 colunas, e aqui eu tenho uma matriz 3x3. Então, cada elemento daqui vai bater aqui e esses aqui. Então, essa é a estrutura dessa matriz. Vamos pensar o seguinte: se eu tiver uma matriz qualquer, dividida em submatriz, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C e aqui eu tenho D. Então, esses A, B, C, D não são números. Por exemplo, pode ser que nem nesse problema. Digamos que eu tenho uma matriz assim, que essa matriz aqui, no final de tudo, claro, seja uma matriz quadrada. Vamos dizer que eu faço a seguinte hipótese. Fazer um problema geral. Vamos dizer que eu tenho uma matriz assim, com essa estrutura aqui, uma matriz A aqui, uma matriz B aqui, uma matriz C aqui, uma matriz D aqui. Digamos que essa matriz aqui seja uma matriz N por N. Essa matriz aqui vai ter N linhas e N colunas. Essa matriz aqui de campo vai ter N linhas e N colunas. Então, eu vou ter aqui as N linhas aqui
e as n colunas aqui, as n linhas aqui, as n colunas aqui. Então, na verdade, eu tenho uma matriz aqui, eu vou ter quantas colunas? N mais n colunas. Né? Para essa matriz aqui ser quadrada, então, essa matriz aqui tem n linhas e n colunas. Então, eu quero que essa matriz aqui também tenha n mais n linhas. Então, se ela já tem n linhas aqui, ela vai ter que ter n linhas aqui. N linhas. E aqui, para ela ter aqui, ela vai ter que ter essa. Aqui eu quero que ela tenha, então, n mais n colunas, né? Se ela já tem aqui n colunas aqui, então, eu vou querer que aqui seja n por n. Então, tá certo. Essa matriz aqui tem n mais n linhas. Aqui eu tenho n mais n colunas. Aqui, então eu vou ter n colunas aqui, tá certo? Então vai ter essa estrutura. Uma matriz n por n aqui, uma matriz n por n aqui, uma matriz n por n aqui. Não é transposta, mas é uma matriz que tem as colunas e as linhas invertidas. Aqui n por n. Exatamente esse problema aqui. Nesse caso aqui n é 1, eu tenho uma matriz 1 por 1 aqui. Aí aqui eu tenho uma matriz 1 por 3, uma linha 3 colunas, que vão atuar aqui. Aí aqui eu tenho uma matriz 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Então nós estamos com esse problema aqui. Ó. Então, digamos que eu tenha essa situação. E que essa matriz aqui, isso aqui eu sei inverter. O inverso disso aqui é 1 sobre menos K2 mais alto. E essa matriz aqui também, isso aqui eu também sei inverter. Eu sei inverter essa matriz. Nós já aprendemos isso aqui. Nós já aprendemos aqui no curso, vou botar aqui. Se eu tiver esse operador, né, nós temos introduzido aqui aquela noção de operadores transversos e longitudinais, né, sempre que eu tiver essa estrutura aqui, a gente já definiu esse objeto aqui, esse θj, esse operador aqui, θj, que é ΔJ menos KI, KJ, sobre K2. Tinha introduzido esse operador aqui, que é o operador longitudinal, com ΔJ, que é KI, KJ, sobre K2. Nós tínhamos visto que a soma θ mais ômega da identidade, θ ortogonal, θ ômega da zero, ômega θ da zero, θ2 da θ, ômega 2 da ômega. Então a gente já tinha uma tabela multiplicativa dessas matrizes aqui. E nós já tínhamos visto também uma expressão assim, se eu tiver um objeto desse tipo, um alfa vezes θj, mais um θ vezes ômega j, se eu quiser inverter esse objeto aqui, isso aqui é 1 sobre alfa θ, né, mais 1 sobre θ. Bom, vamos botar em termo matricial, vamos tirar isso aqui assim. Então eu sei inverter. Então, esse objeto aqui eu posso escrever assim, como ele tem o menos KI, KJ, então esse objeto que está aqui, ó, essa matriz 3 por 3 aqui, ó, eu posso escrever assim. Isso aqui é menos K2 ômega j. Quem é ômega j? Quem é KI, KJ? É K2 ômega j. Isso aqui, ó, é mais K2 mais θ. Mas quem é delta? A identidade. Delta é θ, é ômega, mais θ. Então, olha só, menos K2 ômega com K2 ômega, está certo. Então, eu vou ficar com esse termo aqui, que vai ser θ, ômega j, mais θ j. Ela até simplificou. Na verdade, né, quer dizer, quando eu expressar esse cara aqui, KI, KJ, como sendo menos K2 ômega j, expressar esse delta aqui como sendo ômega mais θ, ó, esse cara aqui cancela esse cara aqui, isso. E aí sobra essezinho aqui, cancela com esse aqui, e aí sobra beta, ômega mais θ, mas beta, ômega mais θ é a identidade. Então, esse termo que está aqui, deixa eu pegar isso aqui, isso aqui deu para nós a matriz da identidade, que deu para nós beta, delta. Então, claro, é fácil inverter. Isso aqui é a matriz de identidade, eu sei inverter. Então, sem inverter isso, sem inverter isso. Então, a gente pode fazer, mas agora eu vou fazer esse problema aqui em geral. Suponhamos que eu tenha essa
estrutura aqui, uma matriz A, B, C, D, qualquer. Desde que essa matriz seja quadrada, isso aqui tudo é uma matriz N por N mais N por N mais N. Matriz, uma submatriz quadrada aqui, uma submatriz quadrada aqui. E essas matrizes aqui, né, são linhas e colunas invertidas. Como é que eu posso inverter uma estrutura desse tipo? Deixa eu apagar uma vez que eu posso apagar. Mas é o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Deixa a gente volta isso aqui. Só para poder fazer um parênteses aqui e resolver essa questão matricial, que é uma expressão que pode ser muito útil para futuras manipulações de vocês. Como eu tenho então essa estrutura matricial? Então, vou tomar uma matriz assim, uma matriz maior, A, B, C, D, em que eu tenha submatrizes. Então, nós vamos com esse caso aqui. Essa matriz aqui para nós é uma matriz N por N, que eu posso inverter, e essa matriz aqui é uma matriz N por N, que eu posso inverter. Né? Então, essa matriz aqui tem N mais N por N mais N. Se eu souber, então, inverter A e B, então, suponha, quem vai ser a inversa dessa matriz? Então, se eu souber inverter, que às vezes dá um problema, dizer 8 por 8, mas é muito mais fácil inverter matrizes 4 por 4. Então, eu reduzo um problema, né, de resolver inverter uma matriz grande a um problema de inverter matrizes menores. Eu quero calcular, então, o inverso dessa matriz. Então, claro, eu vou supor que o inverso dessa matriz, que eu não conheço, é uma matriz também com essa estrutura de submatriz. Vou botar aqui uma matriz X, Y, C, W. Isso aqui, então, tem que ser igual a identidade. Uma identidade aqui no setor N por N, 0, 0, e a identidade aqui no setor N por N. Estou pegando aqui a mesma coisa, uma matriz N mais N por N mais N, onde aqui eu tenho identidade e identidade. Então, claro, se essa matriz aqui, né, é N por N, essa aqui é N por N, né? Então, vou ajustar isso aqui, você vai ficar AX, para ser, tem inverso, então, AX mais BY, tem que ser a identidade N por N. AX, então, isso aqui, né? AX mais BZ, então. Depois, AY mais BW é 0. CX mais BZ é 0. CY mais BW é a identidade N por N. Então, o que eu imagino que eu saiba, por hipótese, eu sei inverter essas matrizes aqui. Eu sei inverter A e sei inverter B. Se eu sei inverter A, eu inverto A aqui. Então, isso aqui me diz que o Y é menos A menos 1 BW. E aí, claro, essa equação aqui, ela só me relaciona o Y com o W. Então, eu consigo resolver essa equação aqui em termos de W. Eu trago essa informação aqui embaixo. E aí, então, eu tenho CY, que é menos C, A menos 1, B, mais D, tudo isso aqui atuando em W, igual a identidade N por N. Então eu sei que é W, eu sei quem é W, W é o inverso disso. Então eu já consigo resolver quem é meu W. Então eu sei que W vai ser D menos C, A menos 1, B, mantendo todas as ordens que eu vou. B, C, A, B são submatrizes, então não posso trocar isso. Então tá lá, eu sei quem é W. Se eu sei quem é W, eu sei quem é isso. Então, já desacoplei, né, essa equação aqui, porque essas duas equações são desacopladas. Y e W estão desacoplados de X e Z. Então, isso me facilita bastante a vida. Então, eu já resolvi o problema para Y e W. Então, agora eu vou resolver o problema para X e Z. Mesma historinha. Posso inverter o meu B. Então, eu tiro daqui que o Z. Z é menos, B é menos 1, CX. E aí, eu sei quem é o D, se eu sei quem é o Z, eu posso colocar aqui. Então vai ficar AX, menos B, D é menos 1, que é o Z, C,
tudo isso aqui fatorando x igual a identidade N por N. Então eu tenho que x, né, fica sendo A menos B, B menos 1, C, A menos 1. Então, por isso que a gente sabe que o inverso dessa matriz vai ter essa estrutura. Se eu quiser inverter essa matriz, eu faço simplesmente esse exercício aqui. O meu x é 1, é A, menos B, B menos 1C, A menos 1. Eu reduzo meu problema a resolver uma matriz N por N. Meu Y, meu Z, tá? Que é menos D, C é menos 1. É menos D, é menos 1. C, tá? Menos D, B é menos 1, C é menos 1. Depois o meu Y, menos A, Z é menos 1. W, que eu sei aqui é B menos C é menos 1, menos 1. E eu, se eu olhar aqui, preciso menos A menos B. Então, essa matriz aqui, inversa dessa matriz aí, beleza. Se a gente tivesse uma matriz quadrada, né, A, B, C, D fosse tudo quadrado, eu poderia fazer o meu problema invertendo B e C, por exemplo, né? Eu poderia botar, por exemplo, em evidência que B aqui cai em B mesmo, então eu posso transformar. Nesse caso, eu estou trabalhando com essa hipótese, esses dois são inversíveis. Essas matrizes aqui, em princípio, não são quadradas, mas se elas fossem quadradas e inversíveis, se eu tivesse um problema 2n por 2n, eu poderia fazer a mesma coisa invertendo essas duas aqui e expressando assim. Mas o que é importante é que eu consiga pegar um problema matricial maior e resolver através das submatrizes. Então, por exemplo, no nosso caso, quem é A? A é isso aqui. Quem é B? B é menos 1, C. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos escrever então essa matriz aqui direto no espaço. Vamos fazer essa matriz direto no espaço das. Vamos usar as derivadas, não vamos passar para o espaço inteiro. Vamos fazer o seguinte coisa. Vamos pegar aqui essas matrizes. Então, vou quem é a minha matriz? Ah, é isso aqui. Ó. Então, eu vou querer primeiro inverter isso aqui. Então, só uma coisinha para vocês observarem. Essas inversas aqui, ó, essa matriz aqui, ela está ligando esse elemento aqui, né? Mas essa matriz aqui, a estrutura dessa matriz aqui, ela é isso aqui, acopla φ com φ, isso aqui está acoplando φ com φ, né? Isso aqui acopla φ com φ, isso aqui acopla φ com φ, isso aqui é o tempo que acopla φ com φ. Isso, essa equação, então, esse cara aqui bate aqui, esse cara aqui bate aqui, atua no que está a minha equação em φ. E essa aqui vai dar a minha equação aqui. Esse cara bate aqui, esse cara bate aqui. Então eu vou ter uma equação em φ na primeira linha, esses elementos aqui. Então isso aqui, na verdade, o inverso, quer dizer, o meu operador tem esses elementos fora da diagonal. Então esses elementos, então isso aqui é uma função de Green, que liga φ com φ. Isso aqui é uma função de Green, que liga aqui com aqui. E isso aqui, quer dizer, é uma função de Green que vai me dar o papel, que vai me dar o campo φ em função da fonte J. Porque quando eu inverter isso aqui, ó, essa matriz aqui vem para cá. Então esse elemento aqui, ó, eu vou pegar essa matriz aqui e atuar naquelas fontes, ó, isso aqui vai atuar no rho. Então vai me dar o φ, esse problema está me dando isso, ó, φ, que aquela matriz inversa, essa matriz aqui, né, atuando no rho e no J. Então, esse elemento aqui, ó, ele atua no rho, e esse elemento aqui, que é esse aqui, vai atuar na fonte J. Isso para me dar o campo φ. Então eu vou ter uma contribuição assim, eu vou ter assim, o meu φ, e ele vai ter um G que me dá o φ, mas está atuando no rho, e vai me dar esse G aqui, vai me dar o φ, mas atuando aqui no J. Então, olha só, essa função de Green aqui, ela está acoplando φ com φ, e essa aqui está acoplando φ com a fonte aqui. Então,
a estrutura, né? Isso aqui vai dar, você vai dar um fio robô aqui, isso aqui vai me dar pulando no QJ. Então, a estrutura dessa matriz aqui de inversas, essa função de Green aqui, ela me dá a configuração de φ em função da fonte do próprio φ. Essa aqui está me dando a configuração de φ gerada pelas fontes do QI. Por exemplo, se eu não tiver ρ, mas tiver J, esse J, essa fonte J vai estar gerando o campo φ também. Apesar do J ser a fonte do campo QI. Certo? Claro, então tem essas funções de Green acopladas. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando eu fizer essa inversa, né, que o papel vai ficar só essa inversa aqui, ela está me dando a função de Green que acopla o φ com a fonte do φ. Essa aqui o φ com a fonte do QI. Essa aqui me dá o QI proveniente da fonte do φ, que é o ρ, e essa aqui não, ela é o QI com QI, quer dizer, é a configuração de QI gerada pela própria corrente de QI. Isso aqui, lembra, isso aqui vai estar pulando aqui, ó, em ρ e J. Então, por exemplo, se o J é 0, então esse cara aqui vai bater aqui e vai dar 0, mas eu vou ter uma configuração de campo φ devido à presença da fonte do ρ. Então, essas funções de Green aqui são as funções de Green que acoplam φ com QI, com φ, e aqui é φ com φ, QI com QI. Esse aqui é o problema diagonal. E esse termo aqui só vem por causa desse elemento psi. Se o psi for 0, eu tenho dois problemas desacoplados. A fonte ρ gera φ, a fonte J gera QI. Mas justamente esse termo aqui que mistura, que faz o mix das configurações. Então, a fonte de um campo gera o outro campo. Então, são essas funções de Green mistas, né? Então, vamos ver como é que a gente vai levando o problema. Então, agora eu já sei. Estruturalmente, eu sei fazer o problema. Para saber a função de Green que relaciona, quer dizer, a função de Green de φ com φ é aquele elemento, é a B, né? Quer dizer, a função de Green que relaciona φ com φ é essa aqui. Eu vou tirar a contribuição do ρ que gera o φ. Então, vai ser esse elemento aqui, A, se o A, menos B, B menos 1, C. Quem é o A? A eu sei quem é. A é laplaciano mais alfa. Esse é o meu A. Menos B. Quem é B? B é essa matriz aqui. Isso aqui. Então, B é menos si dj. Quem é D a menos 1? D a menos 1 é inverter essa matriz aqui. Vocês vão lembrar. DI dj. No espaço de configurações, isso aqui é menos DI. Já estudaram esses operadores na aula passada. Isso aqui é DI dj sobre Laplaciano. Espaço de configurações é isso aqui, o espaço de momento e são propositais. Então, DI dj é um Laplaciano. DI dj é um Laplaciano ômega j. Mas é uma coisa que a gente já viu. Menos Laplaciano, menos delta, né? Delta j. Mas aí vamos expressar o delta em função do ômega mais o delta. Que fica tudo em função dos operadores de projeção, é fácil de inverter. Eu sei inverter qualquer expressão desse tipo. Qualquer expressão que seja x vezes delta mais y vezes ômega, o inverso é 1 sobre x delta mais 1 sobre y. Basta inverter os coeficientes do delta e do ômega. Então é sempre bom expressar tudo em função de delta e ômega. Então, esse Laplaciano ômega e j aqui cancela esse Laplaciano ômega e j aqui. Sobra mais delta mais ômega é o delta. Então, na verdade, esse D a menos 1 é o inverso da identidade. Então, eu vou produzir aqui um beta, que é um coeficiente, simplesmente um número, eu posso passar aqui. O inverso de D a menos 1, que é o delta e j. O delta j aí, que eu estou falando produto matricial. E o C é esse cara aqui. Então, menos que si. Então, sobra isso, então você quer instalar. Automaticamente o problema já sai certinho. O I está contraído com o I e o J está contraído com o J. Então, esse problema está dando para nós, ó, Laplaciano mais alfa mais si ao quadrado beta
DI, DJ de alfa e J é laplaciano. Então esse problema está dando para nós, ó, si ao quadrado mais beta como coeficiente do laplaciano mais alfa. Então, isso aqui é o menos 1. Então eu já sei que inverter esse cara. Inverter esse cara é possível, é só é o inverso disso aqui. Então, esse cara aqui vai ser 1 sobre si ao quadrado mais beta laplaciano mais alfa. Certo? É o psi sendo zero, né? O psi sendo zero, né? Ele desacopla aqui. Se o psi sendo zero, vai produzir um beta laplaciano. Se o psi for zero, eu deveria ter esse cara que deveria ser 1 sobre alfa x2, x2 beta, né? Perdão, estou fazendo besteira aqui, né? 1, errei. 1 mais si ao quadrado, 1 mais si ao quadrado, beta laplaciano mais alfa. Isso deu certo? Então, parando. Mas alfa, então tá. Se o psi for zero, eu desacoplo o problema. E aí, de fato, a minha função de Green do ρ fica trivial, é laplaciano mais alfa, se o psi for zero. Então isso aqui é errado. Isso aqui é. A função aqui é 1 mais si ao quadrado, beta. Já nós vamos ver como é que a gente expressa isso tudo aqui em termos que a gente conhece, mais alfa. Então essa função de Green está conhecida. Então o problema, minha acopla, né, o acoplamento, o fator de acoplamento, de mixing, na verdade mixing, dois campos que são misturados, é pelo psi. Então como é que eu tiro essa função de Green em função do que eu conheço? Eu sei quem é a função de Green do laplaciano. O que eu posso fazer? Isso aqui é um parâmetro, eu posso botar esse parâmetro aqui fatorado. Eu posso escrever essa função de Green assim, ó, 1 sobre 1 mais si ao quadrado beta. E aqui eu vou botar laplaciano mais alfa sobre esse parâmetro, 1 mais si ao quadrado beta. Esse aqui é um número, é um parâmetro, né? Si e beta são parâmetros reais do modelo. E aqui eu tenho laplaciano mais alguma coisa, mas nós já sabíamos da outra aula tirar quem é essa função de Green. 1 sobre laplaciano mais, sei lá, mais lambda. Quem é essa função de Green? Menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' exponencial menos raiz de lambda módulo de x menos x'. Então, se eu sei quem é a função do laplaciano, mas esse que a gente já falado na aula, que é o potencial de um tal, eu já vou deixar como tarefa para vocês computarem, né? De fazer essa função de Green aqui. Se o lambda for zero, cai a função de Green do laplaciano. O lambda for zero, isso aqui fica 1 e fica com o potencial colombiano de sempre. Mas se o lambda for diferente de zero, tem essa função de Green. Então eu conheço, na verdade, essa função de Green aqui, que não é tão não é assim imediata, mas é simplesmente uma cosmética. Eu fatoro esse termo aqui, deixo o laplaciano livre, e tudo isso aqui eu vou chamar de lambda. Então, essa função de Green eu conheço. Então eu sei que o potencial, essa interação, o campo φ, ele está mediando a interação reticular. Se eu souber a fonte, essa função de Green, ela vai pegar na fonte do ρ para me dar o vamos escrever a resposta do problema. Então, a gente precisava identificar, era isso. Então, eu consegui reduzir o meu problema a um problema de laplaciano. Então, essa função de Green, deixa eu colocar ela aqui. Então, essa técnica vai ser muito útil para problemas mais complicados que possam aparecer no dia a dia da vida da gente. Então, eu vou ter esse parâmetro aqui, 1 sobre si ao quadrado beta, e aqui 1 sobre. Para mim é importante, para essa função de Green fazer sentido, para poder tirar a raiz de lambda, é preciso que esse número aqui seja não negativo. Então é preciso que alfa sobre 1 mais si ao quadrado beta não seja negativo, senão eu vou estar tirando a raiz da raiz de 1 negativo. Então, os parâmetros também não podem ser tão soltos. Isso aí já me obriga a pensar que, por exemplo, se alfa é positivo e beta é positivo, tudo bem. Se beta é negativo, se alfa é negativo, beta é positivo, pode trocar negativo, vai poder. Então eu tenho que ter alfa e beta de tal maneira que essa grandeza aqui nunca seja negativa. Então, isso aí já, olhando a função de Green, para fazer sentido, eu já sei que
O meu problema não pode ser solto em termos de alfa e beta. Tem que ter relações. O que é importante é que essa grandeza aqui seja maior ou igual a zero, para poder, na hora da função de grilo, eu preciso sempre tirar a raiz quadrada disso. Então está aqui o laplaciano, mas essa grandeza aqui mais alfa sobre mais psi ao quadrado. De fato, se for zero, o problema se desacopla, fica 1 sobre o laplaciano mais alfa. E aí a gente sabe, 1 sobre o laplaciano mais alfa é só botar a raiz de alfa. Então essa função de Green está pronta. Então a função de Green que me relaciona φ com a fonte do próprio φ, que é o ρ. Agora eu preciso calcular, eu vou precisar calcular esse y aqui. Para calcular esse y, eu tenho que calcular quem é o W. Vamos ver quem é o W. W é. Vamos primeiro então calcular W. W já é essa função de Green aqui. Esse aqui é o meu W. É a função de Green que vai me dar a contribuição para o campo que vinda da fonte do próprio campo φ. É esse operador aqui atuando no J que vai me dar o φ. Então vamos tirar a função de Green, que a gente pode chamar de QI, o QJ. Esse problema agora é o problema 3×3. A matriz D, 3×3. Quem é a matriz D? Então a matriz D é essa aqui, que nós já tínhamos visto que dava o quê? Dava beta, né? Dava beta, delta de J. Então isso aqui é a minha matriz D. Quem é D é beta. Então você tem que tirar um terço. Então vamos escrever quem é D. Quem é a minha matriz D? A matriz D é beta vezes a identidade. Menos C. A, B, C. C é essa matriz. Então, menos C vai ficar mais que C. DI. A menos 1. A menos 1 é 1 sobre o lambertiano mais alfa. 1 sobre o laplaciano mais alfa. Isso aqui é o A menos 1. E o B, é o psi 2J. Então eu tenho que inverter essa matriz aqui. Essa matriz, ó, DI, DJ, já sei, vou botar aqui o ômega. Então aqui não vai ser legal deixar essa ideia. Vamos botar assim, vai ficar beta, ômega em J. Sempre botar em função dos tetas e dos ômegas. Mais psi ao quadrado sobre laplaciano mais alfa. DI, DJ. DI, DJ é laplaciano, é ômega em J. Então eu vou ter que inverter, vamos escrever isso aqui melhor assim. Então eu vou ter aqui, ó, vou ter beta mais laplaciano psi ao quadrado, laplaciano sobre. Não tenho medo de fazer isso, porque isso aí é capa 2. Lembra que isso aí é sempre capa 2, quando a gente está manipulando com capas, né? Então beta mais laplaciano psi2, laplaciano sobre laplaciano mais alfa, tudo isso aqui é o coeficiente do ômega J. Mais beta J. Então é essa matriz que eu tenho que inverter. Eu não errei em cálculo, né? Bom, então inverter. Tudo que tem ômega mais θ, o inverso dessa matriz aqui, isso aqui é uma matriz 3×3, né, no espaço dos caras. No espaço dos projetores. Mas para inverter uma matriz que seja uma combinação de ômega e θ, basta inverter. O inverso dessa matriz é 1 sobre isso vezes ômega mais 1 sobre isso vezes θ. Então, essa matriz aqui é isso tudo aqui. Então, isso aqui é o D menos C. A menos 1B. A menos 1. Isso aqui vai ser essa matriz aqui. Aqui vai ser 1 sobre beta J. Explicita isso aqui. Mais, botar assim, beta laplaciano mais alfa, beta botar isso vai ficar beta mais psi ao quadrado. Vou botar assim, beta psi ao quadrado, laplaciano, beta mais psi ao quadrado laplaciano mais alfa ao quadrado. Sobre laplaciano mais alfa. Né?
Vamos melhorar isso aqui. Vamos botar o seguinte. Agora vamos restaurar, por exemplo, isso aqui quem é? Então quem é esse? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre beta, delta e j, menos 1 sobre beta, ômega e j. Mais beta, mais c ao quadrado, Laplaciano, mais alfa beta, sobre Laplaciano. Vamos fazer um teste aqui. Se for zero, essa equação tem que desacoplar. Se for zero, eu vou ter que inverter, na verdade, beta, delta e j. Então, se for zero, esse termo aqui é zero. Vai ficar beta, Laplaciano. Vamos deixar no final. Vamos fazer esse cálculo. Aqui é ômega e j, né? Esse termo aqui deveria se cancelar. Se for zero, esse termo aqui é zero. Então vai ficar com beta. E aqui tem um beta Laplaciano. Fator esse beta, vai ficar Laplaciano mais alfa, que vai cancelar esse Laplaciano mais alfa, né? E aí eu teria 1 sobre beta, ômega e j, e aqui está me dando o beta por certo. Porque se eu fizer o xi igual a zero, eu vou produzir um beta aqui em cima. Aí vai ficar beta, enquanto isso aqui é zero, vai ficar beta Laplaciano mais alfa beta, eu fatoro beta. Vai Laplaciano mais alfa, Laplaciano mais alfa, vai ficar um beta só. E aqui está dando 1 sobre beta. Então vai estar faltando um fatorzinho de beta. Agora no canto aqui, porque se a gente errou aqui. Eu peguei o D é beta. Pegamos o nosso beta. D, fazendo aquelas substituições aqui, o D fica simplesmente beta, delta e j. Deixa eu retomar isso aqui. D, delta, delta e j. Esse é o D. Menos C, vai ficar mais que C, D. A menos 1, temos o Laplaciano mais alto. E o A menos 1, B, C, D, J. Então, claro, se o xi for zero, esse termo aqui é zero. Então, na verdade, eu fico com beta e j. Se eu tiver que inverter, isso é 1 sobre beta e j. Essa resposta aqui no final do dia tem que dar beta, 1 sobre beta e j, se o xi for zero. Se houver desacoplamento, eu devo ter errado no cálculo intermediário. Ao fazer isso aqui, eu escrevi isso aqui como sendo beta, teta mais ômega. Então, ficou beta, ômega, mais essa parte aqui em ômega, que é si ao quadrado, Laplaciano mais alfa, e aí ficou um Laplaciano, ômega e j. Ficou Laplaciano e aí ficou ômega e j. Então, de fato, se o xi for zero, esse termo desaparece, e aí fica ômega e j. E aí aqui apareceu mais beta, teta e j. Então, se o xi for zero, desacopla. Então tem só que inverter isso. Mas isso aqui é o quê? Beta, delta e j. De fato, isso aqui está dando, se eu tiver que inverter isso, se o xi é zero, você está beta, ômega mais beta, teta, é beta identidade. 1 sobre beta identidade, tá certo? Então, está tudo bem. Eu devo ter errado no cálculo final. Então vamos lá. Então agora eu vou juntar isso aqui. Ficou beta, ômega e j, mais beta, teta e j. Que é isso aqui. É beta, delta e j. Vamos fazer a inversão. Ficou beta, delta e j. Estou juntando isso aqui. Beta, teta e j, beta, ômega e j, mais beta, teta e j. Beta, delta e j. Beta, delta e j. Então ficou beta, delta e j. Mas esse termo agora aqui, então eu peguei esse cara. Agora esse cara aqui ficou ômega, mais que c ao quadrado, Laplaciano sobre Laplaciano.